Olá, prezado estudante, tudo bem? Seja bem-vindo à videoaula número 2 do módulo 2 da disciplina História, Filosofia e Sociologia da Ciência no ensino de Biologia. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre as principais correntes filosóficas e como elas contribuíram para a construção do conhecimento científico em determinadas épocas, né? Então, a primeira delas que nós vamos falar é sobre o idealismo. O idealismo vai surgir com Platão, né, lá na Grécia Antiga. Nós falamos disso um pouco lá em História da Ciência, no módulo 1, e onde o Platão vai defender de que é impossível conhecer a realidade sensível, ou seja, o mundo material, por completo, porque a perfeição, ou seja, a realidade final, a realidade última, ela reside no mundo das ideias, né? Que é o mundo inteligível. Então, de forma bastante resumida, no idealismo entende-se que as ideias define a ação dos homens, né? Então, grandes seguidores de Platão foi o George Berkeley, norte-americano, que viveu no século 17 e 18, e o Hegel, que teve uma produção imprescindível e fundamental para quem quer compreender um pouco da história da ciência e da história da filosofia, e principalmente da filosofia da ciência. A segunda corrente que nós vamos falar é o materialismo, né? O materialismo é completamente oposto ao idealismo, né? O materialismo vai defender de que é o mundo material que determina o surgimento das ideias, ou seja, que determina e orienta o direcionamento das ideias. Então, esse mundo material sensível, ele determina, né, esse mundo inteligível. Já que o mundo material ele é o mundo real, né? É o mundo que determina tudo, então nós podemos conhecê-lo, né? Nós podemos efetivamente conhecer a realidade das coisas. Essa corrente ela vai surgir com Aristóteles, discípulo de Platão, e tem como grande representante o Karl Marx, que viveu no século XIX e fundamentou e escreveu uma teoria filosófica bastante importante chamada de materialismo histórico, né? Uma outra corrente filosófica que nós podemos destacar é a escolástica. Essa corrente filosófica ela é bastante característica da Idade Média, né? Apesar de que nós ainda temos a escolástica nos dias de hoje, em alguns pensamentos, e ela é característica dos pensadores cristãos da Idade Média, e que tinha por objetivo explicar a doutrina religiosa à luz da filosofia clássica, numa tentativa clara de conciliação entre a fé e a razão, né? Dois grandes expoentes que construíram seu pensamento dentro da escolástica é o Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, e que viveu nos primeiros séculos, e Tomás de Aquino, também conhecido como santo pela Igreja Católica, São Tomás de Aquino, que viveu no século XIII. Uma outra corrente é o racionalismo, né? O racionalismo defende que a verdade sobre a realidade só consegue ser alcançada através do exercício da razão, né? O primeiro propositor do racionalismo foi o Parmênides, ainda antes de Sócrates, né? Mas teve como grande expoente o René Descartes, que em 1637, se não me engano, publicou O Discurso do Método, que é um livro que deu origem a todo o pensamento racional ocidental e que ainda hoje está presente no método científico, né? Então, esse é o grande, digamos, a gente pode dizer que é a pedra fundamental do pensamento científico atual, ainda hoje é René Descartes, é esse livro, O Método Científico. E teve como seguidores principais o Baruch Spinoza, que também era um racionalista, e o Leibniz, que produziu um material fantástico também sobre o racionalismo, né, defendendo de que a razão é a única via possível de se conseguir conhecer a verdade sobre a realidade. Contrariamente ao racionalismo, nós temos o empirismo, né,
Ou seja, o empirismo defende que o conhecimento do mundo nos chega através dos sentidos, então nada que exista na minha mente, na minha razão, existe sem antes ter passado pelos sentidos, pelo olhar, pela visão, pelo tato, pelo olfato, né? E o nome empirismo tem origem dessa palavra empeiria, em grego, que significa experiência, né? E o John Locke vai afirmar isso. O John Locke foi o grande expoente da corrente empirista, né? E também seguido pelo David Hume e outros. A corrente empirista inglesa ficou bastante conhecida, né? E trouxe bastante contribuições importantes também ainda para o conhecimento científico atual, né? Então veja que são duas correntes diferentes. Uma diz que a gente só compreende o mundo através do exercício racional. A outra diz que a gente só compreende o mundo se experimentá-lo, né? Se a gente utilizar da experiência para compreendê-lo. O pragmatismo é uma corrente filosófica que nasce nos Estados Unidos, né? E que, apesar do exercício racional, né? Ou empirista, o fundamento principal do pragmatismo é avaliar a verdade de uma ideia, ou seja, a efetividade e a validação de uma ideia, ela leva em consideração a sua utilidade na vida real, né? Então, nada é, teoricamente, entre aspas, verdade absoluta se não tiver uma aplicação prática na vida real. O grande formulador dessa corrente filosófica é o Charles Peirce, norte-americano, que depois foi seguido pelo William James e o John Dewey, que tem um importante papel na história da educação e do movimento da escola nova. Mas depois o Charles Peirce tinha uma paranoia com palavras, com termos, e ele inventou termos novos para descrever as coisas que eram utilizadas, porque ele dizia que os termos que já existiam carregavam uma estrutura semântica, uma carga semântica que acabava por confundir tudo. Então ele sempre estava mudando de palavras. Então, depois que William James adotou o pragmatismo e começou a escrever sobre, ele mudou o nome da corrente de pragmatismo para pragmaticismo, né? Mas as duas coisas se referem a essa mesma corrente filosófica. Uma outra corrente é a fenomenologia, né, que vai surgir de uma crise, né, do pensamento racional e vai pensar de que se deve, enfim, não se deve seguir essas construções já prontas. Você precisa compreender a realidade dos fenômenos como se apresentam aos sentidos, né? E aí o Edmund Russell diz que é preciso buscar além da aparência, né? Para revelar a natureza da consciência, ou seja, compreendendo o que está por trás das aparências, é possível compreender inclusive a natureza da consciência e como a gente constrói o conhecimento. Então, a fenomenologia ela vai buscar compreender os fenômenos, como eles se apresentam a nós, aos sentidos, sem postulados pré-elaborados, né? Sem teorias e sem conceitos, mas compreender como esses fenômenos se apresentam aos sentidos. De certa forma, estabelece uma lógica experimentalista, né? Outros seguidores do Russell foi o Martin Heidegger, também outro filósofo bastante importante, e o Maurice Merleau-Ponty, também bastante importante para a filosofia da ciência. O existencialismo é uma corrente filosófica que está baseada na liberdade de existência dos indivíduos, então essa são os valores, né? É a ética e a estética do existencialismo, é a livre existência, né? Defende que os seres humanos são livres para criar suas próprias trajetórias, suas escolhas, e que precisam aprender a lidar com as consequências disso de acordo com as escolhas que fizeram, né? Também no existencialismo, para o existencialismo, não há ordem ou finalidade do universo, objetivo certo ou errado, nem estágio final a se alcançar. Existe apenas a pura liberdade de realizar suas escolhas, de construir sua trajetória, de construir sua existência, né? De se colocar no mundo da forma como o corpo e a alma desejam,
né? Mas que, obviamente, também é preciso aprender a lidar com as consequências disso, haja vista que a gente vive numa estrutura social, que tem leis de regulação e tudo mais. Mas, por fim, o existencialismo vai dizer que o mais importante é realmente a plenitude da existência, né? A plenitude da existência dos indivíduos. O Soren Kierkegaard foi enfim, a pedra fundamental do existencialismo, mas teve um seguidor e enfim, que é bastante conhecido e que é fundamental também para se compreender a história da filosofia, que é o Jean-Paul Sartre, né? E que muitos de nós já ouvimos falar. O pós-modernismo é uma corrente recente, mas que tem, na verdade, ideias iniciais já defendidas desde os pré-socráticos, né? O pós-modernismo se caracteriza como uma corrente aberta que vai questionar e problematizar os frutos produzidos pela modernidade, né? Que são o exercício da razão, a ciência, né? O método, as estruturas hegemônicas do Estado, como religião, política, economia. Tem uma ação fundamental na quebra de paradigmas onde estão fundamentados a modernidade, né? Ou seja, toda essa lógica moderna do progresso, da ordem, da ciência, da razão, são extremamente questionados pelo pós-modernismo, né? E vai, como eu falei, surgir lá com Heráclito com os pré-socráticos, mas teve nomes muito importantes, né? E que são fundamentais para a história do pensamento ocidental, como Nietzsche, Wittgenstein, o Thomas Kuhn, que vai escrever a estrutura das revoluções científicas. Perdão, quem escreveu a estrutura foi Karl Popper. O Thomas Kuhn vai escrever um outro livro que eu esqueci agora. Então, o Michel Foucault e o Jacques Derrida também, que é bastante atual. Por fim, a gente tem o ceticismo, né, que é uma corrente filosófica que adota a dúvida como certeza, né? Vem da palavra grega skepsis, que significa exame e investigação. Então, o cético ele vai sempre se colocar numa posição de questionamento e de dúvida permanente sobre esse conhecimento produzido. Isso, em alguma medida, é bom para quem exercita a atividade científica, né? Mas é preciso ter cuidado para o pseudoceticismo, que em lugar do questionamento estabelece a negação, né, como uma verdade, e aí são coisas diferentes, uma coisa é você questionar, outra coisa é você negar, né? E esse pseudoceticismo pode levar à intolerância, né, já que você nega tudo, e ao fanatismo científico, né, de estabelecer que a ciência é a única fala e a única possibilidade da verdade no mundo, né? Ela vai nascer com Pirro de Élida, que era um filósofo também pré-socrático, e tem alguns expoentes também bastante céticos, como por exemplo Carl Sagan e outros cientistas mais contemporâneos. Então é isso, eu deixo vocês com um forte abraço e até a próxima.